né? E hoje a gente, então, vai discutir como é que a fisioterapia ela avalia os pacientes que podem estar desenvolvendo aí uma neuropatia, né? E como é que a gente pode tratar esse problema aí que gera tantos impactos na vida das pacientes, recuperando, então, a sua funcionalidade, né? Melhorando a sua qualidade de vida, que é o objetivo final, né? Com a nossa proposta terapêutica. E a gente pode intervir de várias formas, né? E tem, aliás, os melhores tratamentos para a neuropatia periférica são os tratamentos oferecidos pela fisioterapia. A gente tem aí um leque de possibilidades, né? Que tem mostrado efetividade e que, diferente até mesmo dos tratamentos medicamentosos, tem mostrado resultados superiores. A gente não tem estudos comparativos diretos, mas quando a gente observa o tamanho do efeito das intervenções da fisioterapia, a gente consegue visualizar que eles têm aí um potencial de melhorar não só a funcionalidade, mas a qualidade de vida das pacientes. A gente vai falar um pouco sobre isso aí ao longo do nosso webinar de hoje, que o que a gente quer é realmente melhorar a qualidade de vida das portadoras de um câncer. A gente vai dar ênfase até ao câncer de mama, lembrando que a gente está aí no Outubro Rosa, e que a gente tem esse papel também de prevenir, então, esse importante efeito adverso do próprio tratamento oncológico. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Vital, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia oncológica, sou doutora em ciências pela Unifesp, com ênfase em saúde baseada em evidências, e sou autora do livro Fisioterapia, Oncologia e Protocolos Assistenciais, onde lá vocês encontram aí todas as opções de tratamento da fisioterapia para cada perfil de paciente, né, dependendo do tipo de tumor e do tipo de assistência da fisioterapia, seja a nível ambulatorial, seja a nível de internação. Então, é onde eu exponho aí os protocolos que a gente utilizava e ainda utiliza, né, dentro do serviço de fisioterapia e oncologia do Hospital do Câncer de Muriaé. Então, foi uma experiência aí ao longo de 16 anos que eu vivenciei como gestora do serviço e que eu expus no livro. Nessa mesma instituição, hoje eu atuo como pesquisadora. Então, fui ganhando paralelamente a todo esse trabalho da fisiologia, essa experiência em pesquisa, ao estar orientando aí vários alunos em programas de pós-graduação na USP, na Unifesp, na UFV, na Fiocruz, e hoje também orientando aí alunos de graduação. Então, são as duas áreas que são as minhas paixões, né? Tanto a oncologia quanto a pesquisa clínica. E aí, então, estou sempre envolvida com a área acadêmica, me apaixonei e criei aí vários cursos na área de oncologia para profissionais da saúde, e hoje, através da Vital Knowledge, a gente tem aí 5 especializações em oncologia para profissionais da saúde que dão apoio ao tratamento oncológico. O próprio fisioterapeuta, é claro, né, nossa primeira especialização, mas a gente também tem para a nutrição oncológica, para a farmácia oncológica, a enfermagem oncológica e uma multidisciplinar, onde a gente trabalha essa especialização nessa visão interdisciplinar para atuar em oncologia. Então, eu sou diretora da Vital Knowledge, que construiu todos esses cursos, né? E também diretora do Centro Afiliado de Minas Gerais, o Centro Cochrane Brasil, que é a maior colaboração internacional aí para a produção de evidências de boa qualidade para tomada de decisão em saúde. Então, quem quiser conhecer um pouco mais desses universos que eu andei comentando, entre em contato com a gente, coloca aqui, eu quero saber mais sobre, ou após, ou ao curso de saúde baseada em evidências, que a gente leva informações para vocês. Mas vamos focar aqui no nosso dia de hoje, né? Esse super webinário aí que a gente está propondo de fazer, baseado num caso clínico. Então, essa é a proposta para deixar mais dinâmica. Eu quero a participação de vocês. Aliás, eu adoro quando vocês participam. Eu vou procurar fazer essa abordagem baseado num caso clínico e em evidências científicas, né? Para trazer exemplos práticos aí para a gente para ajudar a visualizar como é que a gente avalia um paciente com neuropatia periférica e como é que a gente pode fazer as propostas de tratamento, né, de acordo com o perfil do paciente, que possam trazer melhorias aí na sua funcionalidade e qualidade de vida. Portanto, já preparem as suas perguntas, sempre que tiverem, eu vou ficar de olho aqui na telinha para saber
que dúvidas que vocês têm, vou perguntar bastante e eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas, então, antes de apresentar esse caso clínico, a gente começar a falar mais aprofundadamente aí na temática de hoje, eu gostaria de conhecer o perfil de quem está acompanhando essa live, para saber se são estudantes ou profissionais, né, se já tiveram alguma experiência com pacientes com neuropatia, ou se são pacientes também, que eu sei que a gente acaba divulgando, muitas pessoas que vivenciaram o problema ou estão vivenciando se interessam. Então, fala para mim aí se são profissionais, se são pacientes ou se são estudantes, né? A José, farmacêutico, especialista em oncologia. Que bacana, José! Bom saber que temos aí outros profissionais que não só fisioterapeutas interessados no tema. E para você, José, que se ainda não chegou a ter você a informação, a gente vai ter uma outra live específica para farmacêuticos, específica não, né? Mais direcionada para farmacêuticos oncológicos, onde a gente vai usar até mesmo esse mesmo caso clínico, mas a gente vai discutir ele na visão do farmacêutico. Então, vem participar, que vai ser na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, tá bom? José de São Luís, Maranhão, bacana. Mael, enfermeiro, um monte de enfermeiro, gente. Que bacana, Daniela, Kathleen. Muito legal. Muitos farmacêuticos, enfermeiros, mas tem a Vitória aí, que já falou que é fisioterapeuta também, lá do Ceará. Legal, gente. Então, temos outros profissionais. Bacana. Que a ideia aqui é justamente desenvolver mais essa visão interdisciplinar também. Então, a gente vai ter, na próxima segunda-feira, eu ia deixar para o final, mas já vou falar aqui, a gente também vai ter um webinário para nutrição oncológica. Estou achando que vou ter que fazer um para enfermagem também, já que tem tanta gente aí interessada. Se for interesse de vocês, a gente programa um só com a enfermagem também, para a gente discutir aí casos clínicos, né, voltados para a área, para ir desenvolvendo essa visão. Jaqueline, também fisioterapeuta do Hospital do Câncer de Muriaé, Jaqueline? Qual o Hospital do Câncer? Porque tem o de Barretos, aqui a gente também chama o Hospital do Câncer. Lara, acadêmica de físio, bacana, então temos estudantes profissionais. Carla, profissional do Hospital do Amor de Barretos, bacana, Carla. Tem tempo que eu não vou aí, estou com saudade aí, é muito lindo, muito, vocês são muito profissionais no que fazem, muito bacana. Estou gostando de ver que temos bastante, então, profissionais aqui que eu espero a opinião de vocês para a gente levar um debate bacana aqui, um crescimento de todos que estão participando nesse momento. Tamires de Patos, gente do Ceará, muito bacana, Roselei, também nutricionista, então temos aí gente de norte a sul aí, muitas pessoas do Nordeste, né? Ou aqui do Sudeste, ainda não vi, não sei se eu perdi, se tem gente do Sul também. Ah, e o pessoal que estiver nos acompanhando no Instagram também, eu não estou visualizando nesse momento, mas, ó, fiquem à vontade, eu vou tentar acompanhar aqui de outras formas. Peço aqui o pessoal da minha equipe para estar me enviando através do WhatsApp para eu poder acompanhar melhor. Eu não estou linkada no Insta, mas eu quero ouvir a pergunta de vocês. Ou quem quiser migrar do Instagram também para o YouTube, a gente está no canal de Fisioterapia Oncológica da Vital Knowledge, então é só vocês procurarem aí o canal no YouTube. Vou pedir até para colocarem aqui, que aí aqui no YouTube eu consigo acompanhar melhor. Já tem bastante gente acompanhando, fica muita pergunta e eu acabo me perdendo. Gente, estou gostando de ver quanta gente que tem do Rio Grande do Sul. Estou vendo aqui a Andréia, pessoal do Rio de Janeiro, Elaine Fraga, minha ex-aluna da pós. Que bacana, Elaine, é um prazer te ver por aqui. Me ajuda aqui, ó, vamos discutir. A Elaine participou bastante dessas questões dos casos clínicos, ela sabe quando que isso é produtivo, dê sua opinião, né? Já estou falando em nome dela, mas ela vivenciou bem isso. Hoje é minha aluna no mestrado lá na Fiocruz. Então, assim, a ideia é essa, eu adoro os dois campos, né, de pesquisa e da pós-graduação, nessa especialização de onco. Então, estou sempre trabalhando meus alunos com essa visão também voltada para a pesquisa, porque a onco ela pede isso. A gente ainda tem muito campo
para pesquisar, para avaliar a efetividade do que a gente faz. E a ideia é essa. Quem quiser seguir essa linha, eu estou aqui para ajudar. A Elaine comentando que as aulas são sempre enriquecedoras. Bacana. Está aqui batendo saudade, né, Elaine? Bacana. Então, vamos lá, gente. Vamos lembrar que a gente está aí finalizando esse Outubro Rosa, né? E essa importante campanha de prevenção para a detecção precoce de um câncer de mama, né? Com ênfase aí na detecção, mas que também a gente pode pensar para aqueles pacientes que já desenvolveram câncer, é o momento de nós, profissionais, especialistas, pensarmos na prevenção dos eventos adversos, né? Em planejar e executar mais as nossas ações para ajudar a minimizar o impacto da doença e do próprio tratamento oncológico na vida dessas mulheres que estão em tratamento de um câncer de mama. E a neuropatia, infelizmente, é uma dessas complicações, até com uma frequência alta, né, dentre os possíveis efeitos adversos, que não são poucos. Então, para cada tipo de tratamento em que elas se envolvem, a gente tem aí um leque de possíveis eventos adversos que tendem a acontecer, e a neuropatia periférica é uma delas, mas que impacta demais na qualidade de vida delas. Então, é por isso que é tão importante a gente estar discutindo o que tem surgido de opções terapêuticas, né, e como lidar com esse problema, até porque são vários os quimioterápicos que têm essa ação neurotóxica, ou seja, eles afetam diretamente os nervos periféricos, que são responsáveis aí, né, por conduzir as informações sensoriais e motoras entre o cérebro e o restante do corpo. Então, essa neuropatia periférica induzida por quimioterapia, que a gente muitas vezes chama de IPIC, né, a abreviação, os fármacos, né, que geralmente podem danificar as fibras nervosas, elas acabam resultando em vários sintomas, como formigamento, dormência, dor, né? Então, cada um vai relatar uma percepção um pouco, que pode ser um pouco diferente, em graduações diferentes, e que podem resultar também em fraqueza muscular, principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, sendo que a intensidade dos sintomas pode variar de leve a incapacitante, dependendo aí da dose do medicamento, do tipo de quimioterápico e também da suscetibilidade individual de cada paciente de estar desenvolvendo essa complicação ou não, que é uma questão que a gente ainda entende pouco, porque alguns desenvolvem e outros não, mas o fato é que essa associação com a dose, o tipo de quimioterápico é algo que a gente já tem um pouco mais de clareza, né? Por exemplo, os taxanos, como o paclitaxel, docetaxel, são duas drogas muito comuns de levarem a neuropatia. As platinas, como a cisplatina, oxaliplatina, ou os alcaloides da vinca, como a vincristina, são os que mais frequentemente vão levar a essa neuropatia periférica. Então, quem já está inserido aí dentro da onco já ouviu falar dessas drogas e são essas que mais frequentemente, então, os pacientes que estão em tratamento com elas tendem a desenvolver. Então, sabendo disso, a gente já fica com um grau de alerta maior e, às vezes, até questionando, né? Se você já atende uma paciente que está em quimioterapia, você viu no prontuário dela que ela está fazendo uso desse tipo de medicamento, é algo para estar questionando, eventualmente, como é que está? Percebeu alguma mudança na sua percepção na hora de pegar as coisas? A sensibilidade está diferente? Para poder pegar o problema no início, porque a gente sabe que tudo que a gente detecta no início do problema, a gente tende a ter uma resolutividade melhor daquele problema de saúde, né? Então, essa é uma forma que a gente pode encontrar de fazer essa detecção precoce do problema e trazer uma resolutividade melhor. Então, para que essa neuropatia também ela se desenvolva, a quimioterapia ela vai ter aí um efeito tóxico direto ou no axiônio, né, que é o responsável pela transmissão do sistema nervoso, dos sinais nervosos, ou ela vai atacar a mielina, que é aquela camada que envolve e protege o nervo. Então, alguns quimioterápicos, eles causam também estresse oxidativo e podem, então, provocar uma inflamação nos nervos. E isso vai acabar comprometendo a função desse nervo.
desses, né? Porque acaba que é um efeito sistêmico. Quando a gente está falando de uma droga que está circulando, isso tende a acontecer e vai acontecer principalmente nesses nervos da periferia. Então, esse dano ele pode também ser irreversível ou temporário. Isso vai depender aí da intensidade dessa neurotoxicidade que vai acontecer e da capacidade também do próprio paciente de conseguir fazer uma regeneração nesse nervo, né, nesses nervos que foram afetados. Então, assim, daí a gente já pensa também se a capacidade circulatória desse organismo é pior, vamos pensar no idoso, né, uma pessoa que já tem uma insuficiência vascular periférica, isso tudo tende a ser mais agravado. Né? Da mesma forma, se a gente estiver falando de uma mulher mais jovem, então a capacidade, muitas vezes, dela recuperar é melhor. Assim como se é uma pessoa mais ativa, que faz uma atividade física regular, então ela está sempre mantendo o sistema circulatório dela com uma funcionalidade otimizada, isso também tende a ter um menor risco de desenvolver a neuropatia ou se desenvolve de se recuperar melhor dessa fase onde os sintomas tendem a ficar mais agravados, principalmente quando ela ainda está em tratamento. Então, esse mau funcionamento dessa condução nervosa, ela afeta diretamente também o quê? A mobilidade e a funcionalidade do paciente. Que ele vai tender ao quê? A desenvolver uma fraqueza muscular, que ele vai tender a evitar os movimentos, a sensibilidade fica tão grande nas extremidades. Vamos pensar na mão. A gente usa para tudo, né? Tudo que a gente faz para os cuidados pessoais, para fazer um alimento, né? Para pegar, para abrir a porta. Isso tudo passa a ser um incômodo na vida deles. Então, imagine o quanto que afeta as atividades do dia a dia à medida que essa alteração da sensibilidade vai aumentando, né? E aí, se isso, tudo que ele faz com a mão incomoda, o que ele tende a fazer? Evitar os movimentos, evitar de pegar as coisas, e tudo que a gente não usa, a gente perde. Então, se para movimentar, o que a gente mais precisa em termos de funcionalidade no organismo é a função do muscular e articular, se a gente passa a não usar, o que vai acontecer? Perder músculo, perder força, e se a gente não tem esse sistema músculo-esquelético funcionando de forma adequada, vai perdendo coordenação, equilíbrio, né? Isso, então, vai ter um impacto enorme na vida cotidiana dessa mulher, percebem? Né? Então, coisas simples como caminhar, segurar um objeto, subir uma escada, cuidar do filho, isso tudo vai ser muito mais difícil para ela. Que vai impactar diretamente na sua qualidade de vida, porque se fisicamente ela não consegue, isso vai ter um impacto também mental, concorda? Então, essa mulher começa a ter várias necessidades aí de cuidados para que ela consiga ir levando a vida e ter vontade de se manter aderida a esse tratamento oncológico que é necessário para eliminar o problema maior, que é esse tumor, que está em crescimento, né? Então, lógico que depende do tratamento dela, depende do diagnóstico, a gente vai exemplificar isso no caso clínico, que é para a gente enxergar mais ou menos como é que funciona esse cenário dentro de uma prática. E a fisioterapia aí dá para perceber o grande papel que ela vai ter dentro de um quadro desse de neuropatia, né? Porque diante desses vários impactos funcionais que a gente comentou, e que vai impactando aí nas atividades dela do dia a dia, a gente vai ter muito a oferecer, né? Se ela vai perder, tende a perder força muscular, a fisio entra aí trabalhando aí com intervenções que melhoram a força, para melhorar a coordenação, para melhorar essa alteração da sensibilidade. Então, a gente tem recursos terapêuticos para tudo isso. E quais seriam esses recursos? Tem os exercícios terapêuticos específicos, tem reeducação sensorial, tem técnicas de reabilitação funcional, né, que é a base aí da fisioterapia, que vai estar, então, promovendo essa recuperação da mobilidade e da independência do paciente. Então, esses são objetivos que a gente tem quando a gente faz um planejamento terapêutico para uma paciente que desenvolve aí uma neuropatia. E essa abordagem, ela não só melhora a capacidade de realizar as atividades diárias, né?
mas também contribui aí para essa melhoria na qualidade de vida e bem-estar geral, que é, muitas vezes, a queixa principal da paciente. Ela não pode não falar com essas palavras, mas ela vai falar que eu não estou conseguindo fazer isso e aquilo, e aí começa a expressar também o quanto que essas limitações, essas sensações, esses sintomas estão incomodando ela ao ponto de muitas vezes não sair de casa, nas relações com o marido, ou com a família, com os amigos, o quanto que ela passou a evitar isso tudo. E aí a gente já vai concluindo, sabendo quanto que esses domínios do aspecto de qualidade de vida, se todos eles estão afetados em algum nível, o resultado final de um questionário de qualidade de vida, se aplicar, vai ser o quê? Baixa qualidade de vida, né? E aí, se, por exemplo, se ela tem aí perda de força e ela tem uma dificuldade, vai desenvolvendo uma dificuldade até mesmo para andar, imagine aí o risco de queda e de outras complicações também que não podem surgir, principalmente se a gente for pensar aí numa pessoa que já é um pouco mais velha, né, que está acima aí dos 70 anos. Então, o cenário tende a se complicar a depender aí dos vários fatores que envolvem cada caso. Então, vamos trazer aqui um caso, vou compartilhar com vocês aqui um slide, mais para a gente fazer uma leitura do caso juntos, para que vocês possam, então, visualizar. Só um pouquinho. Para que vocês possam visualizar junto comigo, né? E acompanhando a linha de raciocínio do caso clínico. Estou vendo aqui que tem mais gente chegando, pessoal de Viçosa aqui pertinho de mim, fisioterapeuta oncológica também, Janaína, mais enfermeira Denise. Bacana, gente. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Eu acho que já está dando para vocês visualizarem. Eu vou ler aqui o caso, vocês vão me acompanhando. Depois eu vou questionando. Quem tiver já alguma opinião, já tem aí uma visão, como temos muitos profissionais que quiserem opinar aí sobre possíveis respostas, e a gente vai discutindo. Tá legal? Então, nosso caso clínico de hoje é baseado no caso de Maria, né, caso fictício, mas baseado em situações comuns que a gente vê. Maria é cabeleireira, 45 anos, com hábitos de vida pouco saudáveis, incluindo aí sedentarismo, dieta rica em ultraprocessados e consumo ocasional de álcool e tabaco. Ela notou, então, uma massa indolor no seio esquerdo e ela não apresenta histórico familiar de câncer de mama. Ela compareceu, então, ao atendimento médico, realizou um exame físico e a mamografia, onde foi identificado aí um nódulo suspeito, que foi confirmado posteriormente com biópsia como sendo um carcinoma ductal invasivo. A paciente, então, foi estadiada com câncer de mama em estadio 3A, sem metástase à distância, com receptor hormonal positivo. Ela foi, então, submetida a um tratamento multimodal, incluindo a quimioterapia neoadjuvante e adjuvante com antraciclinas, realizou mastectomia radical, realizou radioterapia e hormonioterapia com anastrozol. Bem, como tem alguns estudantes aqui, vou só explicar essa questão da quimioterapia, neoadjuvante e adjuvante. Então, o neoadjuvante é quando ela faz a quimio antes de receber aí o tratamento com propósito de cura, no caso, a cirurgia, a mastectomia. Então, antes ela fazer a mastectomia, que é o tratamento que vai eliminar a massa tumoral, né, vai eliminar aquele tumor visível, ela faz uma neoadjuvante, né, uma químio, para tentar reduzir o tamanho do tumor e, com isso, o cirurgião tem que retirar menos tecidos adios próximos daquele tumor, ou seja, menos chance de dar aí complicações relacionadas a todo o tecido que foi retirado, né? E sem necessidade de uma cirurgia mais agressiva também, de maior complexidade. E
Já a quimioterapia adjuvante é quando tem a proposta de fazer a quimioterapia após ter realizado o principal tratamento com chance de cura. No caso aqui, seria a mastectomia e a radioterapia. O que ela tem que fazer também? Então, dependendo do estadiamento, existe a proposta de fazer pelo menos os 3 tipos de tratamento. Ela fez, além disso, a hormonioterapia também. A radioterapia, ela entra aí para controlar melhor a doença localmente, porque às vezes o cirurgião vai tirar aquilo que ele está visualizando, mas às vezes o tumor, as microcélulas que tem ali na região que ainda estão começando a se multiplicar, ele não enxerga, e às vezes está com aquela ramificação compridinha que não vai ser retirada com o próximo da área tumoral. E aquela ramificaçãozinha pode, ao longo do tempo, ir crescendo e aí se tornar novamente um tumor, que é aquilo que a gente vê depois como uma recidiva da doença localmente. Então, a radioterapia ela vem com essa proposta de controlar a evolução dessas microcélulas que estão ali na região e que o cirurgião não conseguiu ver. Então, como ele já foi estadiado com um tumor mais avançado, realizar a radioterapia se torna algo importante para controlar aí e ter mais chance de cura desse câncer. Mas vamos progredir aqui no caso clínico. Então, depois que ela fez essa quimioterapia adjuvante, ou seja, ela fez já a cirurgia, provavelmente fez a rádio, às vezes associada à rádio, já faz a quimioterapia, ou logo depois de finalizado a rádio, e ela fez, então, essa quimioterapia com o uso dessa droga, que é a doxorubicina. E aí, logo depois, Maria já começou a manifestar sintomas de formigamento leve e dormência nas pontas dos dedos das mãos e dos pés. E com a progressão do tratamento, esses sintomas se intensificaram. Espera aí, que eu não estou passando aqui para vocês os slides, né? Eu estou lendo aqui na outra tela e não passei o slide para vocês. Deixa eu passar aqui. Eu já estou lá na frente e não falei, ó. E aí, então, com a progressão aí do tratamento, os sintomas foram se intensificando e evoluindo aí para dor em queimação, com perda de sensibilidade e dificuldades motoras, como pegar objetos, dificuldade para caminhar, que caracterizaram, então, essa neuropatia periférica, o qual acabou prejudicando a capacidade dela de continuar com as suas atividades cotidianas, deixando ela até mesmo desmotivada em continuar o tratamento. E olha o tamanho do problema. E se ela para, como é que ela vai ter chance de realmente ficar curada? Né? Porque a chance de uma recidiva, igual eu comentei aí no caso da rádio, está tentando controlar ali, a quimio também, não só ali, mas microcélulas circulantes é o que a quimio vai tentar pegar e eliminar. Se ela não faz o tratamento completo, então a chance de essas microcélulas circulantes se manifestarem em alguma outra região do câncer e ter uma recidiva da doença vai aumentar, porque o tumor dela já estava numa fase mais avançada. Então, só a cirurgia tira o que está vendo, mas não elimina tudo. E aí, a Maria, então, começou a apresentar uma perda importante de massa muscular ao longo do tratamento. E ela ficava, então, muito desgastada, né? E você imagina, são meses de tratamento aí. Faz a cirurgia, depois faz a radioterapia, começa a fazer a quimioterapia, que vai durar, às vezes, meses, né? Que às vezes existem vários protocolos, às vezes ela fica a semana inteira fazendo quimioterapia, todo dia ela vai, depois descansa uma semana, 2. Então, tem vários protocolos, mas, em geral, são vários meses em tratamento. Então, vocês imaginam o que é isso na vida de uma pessoa, né? Que para a sua vida, né? Para de trabalhar, para de conseguir fazer vários cuidados do dia a dia, seja com o filho, do cuidado da família, do pai. De repente, ela tem que parar tudo para poder cuidar de si mesma. E muitas vezes, dependendo de outros também, diante aí das várias atividades, porque toda mulher é isso, né? A gente está sempre envolvido com tanta coisa, de repente você tem que parar tudo para tentar cuidar de si e lutar pela própria vida. E dependendo de vários nesse processo. Então, às vezes, realizar tarefas simples, como subir uma escada, carregar objetos leves,
ela passa a ter essa necessidade. Então, lidar com tudo isso, fora o cansaço constante, que é uma queixa frequente, a gente vai conversar sobre esse cansaço dela também, o que a gente pode fazer e o que isso significa, e o quanto que isso está tão presente, em especial em pacientes que fazem uma quimioterapia. Então, assim, vou até passar o slide, que aqui tem o caso clínico completo para vocês irem acompanhando aí, enxergando as possíveis respostas de acordo com o que a gente vai levantar aqui de problemas que a gente precisa entender dentro da oncologia, que é um cenário diferente do que a gente vivencia na faculdade, né? Onde a gente, às vezes, aprende sobre tantas outras especialidades, mas a gente não conhece esse perfil de paciente oncológico, né? Como é que desenvolve a doença, quais são os tratamentos e como é que esses tratamentos funcionam, quando que eles acontecem, quanto tempo dura, são vários detalhes, né, que caracterizam esse cenário da oncologia e que se a gente não entende bem ele, a gente também não vai conseguir enxergar o nosso papel enquanto profissional da saúde, que pode estar auxiliando esses pacientes de acordo com as necessidades de cuidados que vão surgindo. Bom, nesse caso aqui, eu estou dando ênfase à neuropatia periférica, mas tem outros problemas dentro desse cenário aí. A gente vai discutir um pouco também, a ênfase hoje é na neuropatia, mas são vários problemas aqui que essa paciente já tem, né? De cuidados. Né? A gente não está nem dando foco no tratamento em si, que isso é coisa para os médicos. Mas e esses cuidados que ela vai precisar para melhorar aí esse cansaço que ela tem, né? Para melhorar todos esses sintomas relacionados à neuropatia, né, essa dificuldade para realizar várias atividades do dia a dia. Então, é lógico que eu estou direcionando para questões físicas, né, que é o papel onde a física vai entrar bastante, a nutrição também tem um importante papel aí, mas a gente vai deixar para discutir mais o papel da nutrição lá na próxima segunda-feira, então a gente vai ter uma live, depois vou mandar até o link aqui para vocês, para quem quiser se inscrever na live da nutrição em oncologia, que ela vai falar muito, inclusive, da fraqueza muscular também. Né? Qual o papel da nutrição para tratar essa fraqueza muscular que está presente nessa paciente com neuropatia, mas que, às vezes, independente da neuropatia, ela também desenvolve uma fraqueza. Né? E vamos deixar, então, para segunda-feira, para contar mais, mas é aqui. Quero ouvir de vocês agora, então, o que vocês enxergam dentro desse caso clínico como sendo aí possíveis fatores de risco que estão relacionados aí ao estilo de vida da Maria e que podem ter contribuído para ela desenvolver esse câncer de mama. Apesar aí do histórico dela, que nem ela não tem um histórico na família para câncer, mas mesmo assim ela desenvolveu a doença. O que eu citei aí dentro da história dela, que a gente já enxerga como sendo fatores de risco que podem ter contribuído para o desenvolvimento desse câncer? Quem quer falar? Ah, bacana, hoje a gente tem até um médico aqui, o Edgar, lá de Marília. Prazer, Edgar. Ajuda a gente aí a construir essa linha de raciocínio. Cecília falando, sedentarismo, o Giovana falou da alimentação inadequada, do consumo de álcool, de tabagismo. Exatamente. Obesidade, eu não falei que ela era obesa, não. É, sim, Lana, a importância da equipe multi aí, né? Ainda nem falei do farmacêutico, mas só esses contextos de medicamentos que ela usa, que não são poucos, né? O farmacêutico aqui vai enxergar várias questões, e ainda mais a hora que a nutrição vem, o farmacêutico e o nutricionista tem que conhecer as possíveis interações das suas intervenções, né? Medicamentosa e da nutrição, para avaliar caso a caso o que está sendo oferecido para o paciente. Carla também identificou a profissão dela, né, como cabeleireira, como sendo um outro fator de risco. Isso aí, eu acho que vocês citaram tudo. Carla reforçou aqui a questão da alimentação com ultraprocessados,
Então, todos esses fatores, sedentarismo, dieta rica em ultraprocessados. O que é ultraprocessado, gente? É a salsicha, é o bacon, é o presuntinho que a gente adora, e que eles já são considerados como altamente cancerígenos, porque eles têm várias substâncias químicas neles que favorecem aí ao desenvolvimento de um câncer. Que são substâncias cancerígenas, a gente já sabe. E que quem consome muito esse tipo de alimento aumentou o risco de ter um câncer? Aumentou. Então, isso já está bem demonstrado na literatura. E por que a gente está consumindo tanto? Vocês repararam como é que está o supermercado atualmente? Sempre tem a seção de embutidos, é uma coisa que só cresce dentro dos mercados. E aí, isso está estimulando o nosso consumo? Tá. Mas se a gente toma consciência disso, só assim que a gente vai minimizar a chance de desenvolver aí não só esse tipo de câncer, mas outros. Que o que está mais em ascensão é o câncer aí do sistema digestório, né? Principalmente câncer de cólon, e ele está diretamente relacionado aí, por exemplo, ao alto consumo de ultraprocessados. Então a gente precisa ficar de olho e fazer boas escolhas, né? Não que não possa de jeito nenhum, mas a gente tem que pensar em ter um consumo mínimo semanal. Ainda quero fazer uma outra live só para falar disso, que adoro essa parte de prevenção. A gente precisa conhecer, não só para orientar os nossos pacientes, mas para a gente não ser um futuro paciente também, né? Mas vamos deixar essa questão da prevenção para outro dia, que eu queria só levantar mesmo essa questão do quanto que o fator de risco, quanto que estava presente aí na vida de Maria, e para que a gente comece a criar esse olhar, né, de orientações que a gente precisa dar para todos os pacientes, a depender do que à medida que a gente vai conhecendo ele no dia a dia, o que a gente pode orientar para prevenir? Um paciente que já desenvolveu o câncer, é importante que a gente também dê orientações sobre essa questão do sedentarismo, sobre o tipo de alimento, né, o tipo de dieta que ela tem no dia a dia, ou seja, esse estilo de vida dela, mais aí sedentário, uma alimentação não saudável, consumo de álcool e tabaco, que o álcool, por exemplo, para ela, a gente sabe que depois da menopausa, o consumo de álcool aumenta demais o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, ela já está aí na beirinha da menopausa, né? Que pode variar muito de mulher para mulher quando que ela vai desenvolver. Ela já pode até ter começado. E com o uso da hormonioterapia que ela vai fazer uso, ela vai acelerar o processo da menopausa dela, né? Ela vai entrar em menopausa medicamentosa. Então, acho que não tem estudos analisando especificamente essa menopausa provocada por medicamento, mas a gente sabe que no natural da mulher, quem entra na fase da menopausa aumenta aí o risco de desenvolver um câncer se consumir mais álcool. Tabaco a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe quando está associado a vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, assim, todos esses fatores de risco também são importantes a gente estar trazendo orientações para essa paciente para evitar o risco de uma recidiva. Porque se eles forem, aí, talvez, os principais fatores que levaram ela a desenvolver a doença, da mesma forma, ainda que ela trate, a doença pode voltar. E se ela mantiver os mesmos hábitos, mais chance ainda dessa doença voltar. Concordo? E é, infelizmente, assim que acontece. Mas foi legal a Carla falar também da profissão da cabeleireira. Mas qual que é a relação, gente? Dela ser cabeleireira e desenvolver aí um câncer de mama. Então, hoje, a gente, cientificamente, já foi feitos estudos epidemiológicos onde se percebeu que entre as mulheres que desenvolveram câncer, há uma proporção maior daquelas que exercem essa profissão de cabeleireira. E por que isso? Então, identificar as causas fica mais difícil, mas a gente começa a conseguir perceber algumas possibilidades de causa. O que mudou, por exemplo, nos hábitos de vida das mulheres nos últimos 20 anos, por exemplo? A gente adora o cabelinho lisinho, não é? Então, esse formol que entrou na vida de várias mulheres, rotineiramente,
Isso aumenta o risco de todo mundo que está fazendo uso. Embora a dose é pequena, você faz lá a cada tantos meses, mas você imagina isso para aquela mulher que é a cabeleireira que está aplicando na cabeça de toda mulher, diariamente, às vezes várias vezes, está fazendo lá progressiva. Então, o risco dela que está inalando aquele produto diariamente é muito maior de quem faz ali uma escovinha, né, periodicamente, a cada 3 meses, outras a cada 6. Todo mundo está em risco? Todo mundo está em risco. Está se expondo a uma substância que é conhecidamente cancerígena. A cabeleireira está em maior risco? Muito maior risco. Ela está se expondo diariamente. Então, por isso que esse é um dos possíveis motivos que a cabeleireira, por exemplo, está aí apresentando uma chance maior de desenvolver um câncer de mama. Não só formol, eu peguei ele aí como vilão do dia, mas a quantidade de substâncias químicas, né? Até os próprios cosméticos. Hoje a gente sabe que várias substâncias cancerígenas estão presentes dentro dos cosméticos. Quando eu falo cosmético, estou falando aí de shampoo, do creminho, estou falando da maquiagem, todos os produtos cosméticos quase, tem aí vários das fórmulas, a maioria delas tem componentes químicos que são cancerígenos. E a partir do momento que eu descobri isso, eu realmente comecei a ir atrás aí do quem que não usa esses principais produtos químicos que a gente já conhece como sendo cancerígenos. Então, acho que vale a pena procurar por marcas, né, que têm esse cuidado. Acho que está surgindo aí até um leque de opções que a gente pode e deve ficar mais de olho nisso. Vejo que tem várias mulheres aqui hoje, né, acompanhando. Quem nunca pensou ou ouviu falar nisso, é hora de começar a abrir o olho. E a Maria se deu mal, mas ela está aí foi mais exposta. A gente ainda não sabe, né, o grau de exposição, ainda que pequeno, mas de vários fatores. Vamos pensar aí. Quem é sedentário, quem aí tem uma dieta rica e não só em ultraprocessados, mas em vários outros alimentos que também não são saudáveis. Quem come pouco legumes, frutas, verduras, já por si só já é um fator de risco. Agora, quem, além disso, come um monte de besteiras de industrializados, está aumentando o risco. E a exposição a outros químicas vai só aumentando. Então, quanto mais fatores, maior o risco, né? Mas vamos focar aqui no caso da Maria, né? E vamos pensando o que isso também pode ter a ver com os cuidados que a gente tem que ter com a gente e que a gente precisa orientar também para as Marias que vão desenvolver um câncer e que a gente vai cuidar delas. Vamos olhar aí para o caso clínico e observar quais foram aí os exames que foram essenciais para esse diagnóstico de carcinoma ductal invasivo e que ajudou a fazer o estadiamento da doença. Quem vai me falar aqui? A Mili está perguntando se mesmo profissional fazendo uso de máscara ainda assim corre o risco desse diagnóstico. Tem, Camille. Para ter uma máscara que não vai conseguir respirar nada daquele formol, vai ter que ser aquelas máscaras igual que você vê naqueles filmes, né? Aqueles que se protegem daqueles ambientes altamente contaminados quimicamente. Você não vai ver nenhuma cabeleireira fazendo isso. Aquela máscarazinha que a gente usou, por exemplo, na pandemia, não vai ser o suficiente. Ela vai continuar inalando. A gente está falando de um gás, né? Então, difícil se proteger. A Bianca comentou do fator de risco aqui, depressão, tristeza. Não estou nem entrando nessa área, porque hoje a ênfase aqui não foi em efeitos adversos mentais, né? A gente dá hoje a ênfase na parte física, mas vou propor aí mais para frente algo com a psicologia para trazer também essa visão. Mas bacana você lembrar, Bianca. Então, Mirella trouxe aqui que ela fez autoexame, não tinha autoexame nesse caso. Tem um exame físico, quando a gente fala exame físico, a gente está falando do exame que o médico fez para ver se ele detecta. É um exame, mesmo o médico fazendo, não é
esse exame físico com a palpação para tentar identificar o nódulo, ele não é um exame muito sensível, porque a depender da região onde o tumor está, muitas vezes o médico não vai conseguir palpar. Então, ainda que ele não perceba nada, se ela fizer um exame de imagem, pode ser que apareça. Né? Muitos casos são detectados somente com o exame de imagem. Por isso que é tão importante a mamografia, ele é o padrão ouro aí de exame de rastreamento para a gente tentar detectar um câncer de mama. Então, o autoexame, inclusive, ele nem vem sendo preconizado mais como algo a ser feito, justamente por questões mentais, igual a Bianca trouxe, que é todo aquele quadro de ansiedade que uma mulher fica a partir de uma percepção que ela tem de um nódulo na mama. Não é uma coisa meio louca? Se a gente sabe da dimensão que é o problema de um câncer de mama. Imagina se você faz a palpação todo mês e começa a perceber um nódulozinho que, se tiver nódulo mesmo, a grande maioria deles vai ser benigno. E, às vezes, é só uma mama densa, né? Não é nada que leve uma real suspeita de um câncer. Então, a gente não consegue fazer uma detecção sensível de algo que tenha chance maior de ser um câncer de mama. E essa suspeita já gera tanta ansiedade que a conclusão do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele passou a não mais recomendar o autoexame da mama como sendo algo de rotina a ser feito. É melhor que você vá até o médico anualmente, deixe que ele faça e ele, diante de alguma suspeita, né, ou rotineiramente, ele vai pedir também um rastreamento através de mamografia para aquelas mulheres que estão numa fase de maior risco, que a partir dos 40, seguindo aí a regra da Sociedade de Mastologia, ou a partir dos 50, seguindo a regra aí do Instituto Nacional do Câncer. Bem, então, certinho, colocou depois aí que os importantes exames para fazer o diagnóstico foram a mamografia e a biópsia. Então, a biópsia, que é a retirada de parte do tumor através de uma agulha, lógico, isso nem é centro cirúrgico, o médico vai fazer isso, você passa a ter uma peça que vai ser avaliada por anátomo patológico para afirmar se aquela célula que tem ali, naquele tecido que foi retirado, lá naquele nódulo que estava visível no exame de imagem, se aquelas células são cancerígenas, tem característica de ser cancerígena. Se sim, aí sim, essa mulher vai ser submetida à cirurgia e, além de tirar aquele tumor visível, vai retirar também linfonodos da axila, para ver se esses linfonodos, que é a primeira região por onde vai passar o sangue, né, e a linfa, principalmente, que é o principal caminho para essa disseminação da doença, vai passar, então, pelos linfonodos da axila, que, se tiverem comprometidos, aí o cirurgião também vai tirar esses linfonodos para diminuir aí o risco dessa doença aí se disseminando e fazer o tratamento, né? A retirada desse tumor que também está na região e não só dentro da mama, para minimizar o impacto da doença. E aí, por isso, dessas outras propostas terapêuticas, né? Da radioterapia, da quimioterapia, para ir controlando a doença, a depender de o que foi detectado aí a partir dessa biópsia por agulha fina e, posteriormente, na cirurgia também. Mas vamos lá, vamos olhar mais para a Maria, que também está fazendo, foi proposta um tratamento hormonal, né? Esse tratamento hormonal, pensando aí na físio, o que ele pode impactar na saúde da Maria? Então, ele vai levar... Não, deixa eu ouvir o que vocês vão falar aí. O que esse tratamento hormonal impacta na vida da Maria e que a fisioterapia tem algo a orientar? Tiago fala do câncer de útero também, face cabeleireira. Isso, hoje está bem... O IARC, né, que é o Instituto do Câncer da Organização Mundial de Saúde, ele já mapeou aí as várias doenças que se associam aí, a várias profissões, na verdade, que se associam a vários tipos de câncer.
Então, quem quiser saber mais, se aprofundar nisso, eles têm um material muito bom nisso, eu falo também em algumas aulas. Mas vamos lá, deixa eu ver. Aqui ela fala que já se tem, perguntando, né, na verdade, se tem alguns compostos cosméticos comprovadamente cancerígenos. Lembra de alguma delas, para eu poder citar? Então, shampoos tem aqueles, os parabenos, tem, deixa eu lembrar mais. Tem uma listinha que eu tenho sempre que lembrar. Quando eu vou comprar um novo cosmético, eu vou procurar alguma nova linha de cosmético, aí eu dou geralmente uma olhadinha nas listas dos que são os mais comuns. Parabeno é o primeiro que veio, mas tem vários corantes também que estão presentes tanto nos cosméticos quanto em alimentos, principalmente o vermelho nos 40, se eu não me engano. Mas tem outros. Se eu lembrar, depois eu vou falando mais, tá bom? Esse aqui, ó, comenta aqui que o fator de risco é a exposição à radiação solar, mas existe fator de risco, agentes químicos. Muitos agricultores utilizavam agentes químicos para proteger as... Sim, Ezequiel lembrou dos agentes químicos aí, comuns nas zonas rurais. Eu nem comentei, eu não posso nem comentar desse assunto que eu tenho horror, que é o tal do agrotóxico, né? Que é necessário para a gente ter um cultivo maior que dê para toda a população, para as nossas exportações, mas o que se faz no Brasil hoje é um horror, que a gente usa 50 vezes mais agrotóxico que qualquer país no canto desse mundo que a gente conhece. Então, assim, a gente pensar o que vai ser da gente nos próximos anos, só pensando na questão do agrotóxico. Então, que eles são, a grande maioria deles são cancerígenos, a gente já sabe, isso está na lista lá do IARC. Então, assunto para outra aula também. Então, José coloca aqui a questão da dor articular, o cansaço, a fadiga, como sendo problemas associados às questões hormonais, sim. Isso aí, Tiago, campeões do agrotóxico. Bem, mas ainda não ouvia um problema que a físio pode tratar pelo uso do hormônio, que é vamos lembrar, as mulheres quando entram na menopausa, qual que é um dos problemas que o médico mais vai ficar comentando, que é importante aí tomar vitamina D, o que a gente tem que prevenir? Eu não comentei já que esse tratamento hormonal ele vai levar a mulher a fazer uma menopausa química. Então, a gente vai ter cuidados com o quê? Isso, sintomas de fogacho, aquelas ondas de calor tendem a acontecer com ela. A físio não está dentro das terapias tradicionais dela tratar. É isso aí, Tiago, Giovana, a osteoporose. Então, é um problema muito comum e que não só a físio, né, qualquer profissional pode estar orientando a importância da prática de exercícios físicos para minimizar aí o impacto do desenvolvimento de uma osteoporose. Então, exercício é o que a gente tem de melhor para prevenir a osteoporose, exercício e sol. Mas, vamos lá. Vamos progredir nesse caso aqui, que eu quero dar ênfase aos tratamentos que a físio oferece, olhando aí esse quadro da neuropatia periférica, né? Vamos lembrar, então, que os principais sintomas que ela sentia eram o quê? Formigamento leve, e as dormências na ponta dos dedos, das mãos e dos pés, né? Que foi progredindo aí com o tratamento. Eles foram se intensificando, evoluindo aí para uma dor em queimação, não era isso? Com perda de sensibilidade, dificuldades motoras. Então, ela passou a ter dificuldade para pegar objetos, para caminhar. E isso acabou prejudicando também a capacidade dela de realizar várias atividades do dia a dia. Ela acabou ficando desmotivada para continuar o tratamento também. Foi isso. E a gente já comentou o problemão que é isso para a vida dela, né? Aumentando aí o risco da recidiva, porque se ela não fizer o tratamento por completo, não tem garantia nenhuma de que o tratamento vai ter aí a chance de cura, né, ou de controle maior, ou de uma maior sobrevida,
que é a principal proposta para um tratamento oncológico nesse estadio de doença, que é no estadio 3A. Então, ali a gente já é mais difícil a gente falar em cura, né? A gente fala sempre em uma maior sobrevida com o tratamento. E é por isso que é tão importante fazer o tratamento por completo. Então, vamos lá. Vamos analisar, então, o que a físio deve fazer para avaliar esse quadro, para quantificar aí o tamanho desse problema, né? Já numa avaliação inicial, para que a gente possa, então, planejar aí um possível tratamento que possa melhorar a qualidade de vida dela, que é muitas vezes a queixa principal, ainda que não seja com essas palavras que ela vai te falar, né? E quais as ferramentas, então, que seriam as mais recomendadas para a gente usar para fazer uma avaliação bem objetiva dessa gravidade, dessa neuropatia dessa paciente, da Maria, e que vai trazer para a gente também um parâmetro de como é que ela estava no início do nosso acompanhamento e que com as nossas intervenções, se ela vem melhorando esses parâmetros. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é na escala visual analógica da dor, ou na escala numérica da dor, né? Então, não dá para ser fisioterapeuta e não ter uma escalinha dessas no bolso, né? A gente tem que andar sempre, porque quase muito, né, a grande maioria das coisas que a gente trata sempre existe um quadro de dor junto. Então, a melhor forma da gente quantificar como é que o paciente está no início e se ele está melhorando com as nossas intervenções é quantificando isso com uma reguinha ali de 10 centímetros, como é que está o nível de dor dela. Então, mostrando nessa régua, ou preferência, né, quanto menor a escolaridade, mais interessante que use aquela com as carinhas e com cores, que é para permitir a paciente quantificar, né, a sua percepção de quanto que está a dor naquele momento. E é importante que você registre isso, né, e reavalie periodicamente a paciente para ver o quanto que o tratamento está trazendo melhor ou não. Outra questão importante é avaliar a sensibilidade, né? Que a queixa, as principais queixas, não é essas parestesias, essas alterações de sensibilidade nas extremidades. A gente tem que avaliar isso. E o que a gente tem para fazer isso? Aqueles monofilamentos de Siemens-Weisten, né? Que aí tem vários filamentos diferentes, espessuras, para a gente justamente quantificar a intensidade dessa perda de sensibilidade tátil. Mas é importante também usar o diapasão, porque ele vai avaliar a sensibilidade vibratória, que muitas vezes vai estar alterada também nos quadros de neuropatia periférica, e não é à toa que a gente vai propor intervenções baseadas justamente em vibração, porque o que a físio faz é o quê? Reabilitar aquilo que está em deficiência, não é? Então, se a sensibilidade vibratória está alterada, isso tende a gerar impactos aí não só nessa sensibilidade, mas impactos motores que dependem dessa vibração também, como o equilíbrio. Então, a gente precisa conhecer como é que está essa sensibilidade vibratória para a gente ter mais esse parâmetro. É interessante também fazer uma avaliação de sensibilidade ao calor e frio, que muitas vezes está presente. E aí eu vou até sugerir terapias para isso, embora a gente ainda não tenha validação. A maioria do que eu vou falar é com validação, mas especificamente para essa alteração de sensibilidade ao calor e frio, vou sugerir algo. E a gente tem os testes de força muscular, que podem ser os tradicionais que a gente faz na físio, né, para graduar a força, a depender do que o paciente consegue fazer, se contra a gravidade, contra uma resistência, então aquele padrão que a gente já conheceu da faculdade, usando um dinamômetro. Né, principalmente pelo fato de as perdas estão principalmente nas extremidades, então usar um dinamômetro manual é sempre interessante, né, para a gente ter um parâmetro de como é que ela estava no início e acompanhando essa melhoria com o tratamento. E tem os exames funcionais, né, que cada vez mais o que a gente mais vê nas publicações é avaliar o impacto na funcionalidade dos pacientes. E a gente tem vários testes para isso, né? O mais utilizado é o teste de caminhada de 6 minutos ou o Time Up and Go, que é o famoso TUG, né? Então, eles são exemplos de exames para a gente avaliar a mobilidade,
o equilíbrio e a resistência funcional ao mesmo tempo. São exames bem simples, né? Mas que trazem para a gente esse parâmetro de funcionalidade. Então, pacientes mais idosos, eu acho mais interessante o TUG, mas pacientes mais jovens, né, na faixa aí dos 40 a 60 anos, mais jovens, dentro da faixa etária de risco para desenvolver o câncer, é interessante o teste de caminhada em 6 minutos. O grande limitador dele é você ter aí um espaço para execução, né, que você vai precisar de 30 metros aí para ela fazer o percurso ao longo de 6 minutos. Se você não tem esse espaço todo, você teria que fazer testes adaptados, o que não é o ideal. Então, se você quiser pegar o parâmetro da literatura, o que seria o esperado para a idade, o sexo, para avaliar realmente o parâmetro aí da funcionalidade dela, o ideal é que você faça num espaço adequado para isso. E eu sei que muitas vezes a gente não tem, né? Mas existem outras opções de testes funcionais também que a gente pode aí considerar pensando nessa faixa etária. Mas é importante também a gente registrar a gravidade dos sintomas, né, dessa neuropatia. Então, uma das ferramentas que tem sido mais utilizada mundialmente, porque ela foi criada especificamente para avaliar os efeitos adversos do tratamento do câncer, é a CTCAI, que é a abreviação de classificação de toxicidade comum de eventos adversos, no caso, com tratamento oncológico. Então, essa classificação, ela sempre leva em consideração a funcionalidade também. Então, uma paciente que é classificada como um grau leve de neuropatia, ela vai ter sintomas leves de dor ou formigamento, mas isso não interfere nas atividades do dia a dia dela. E a paciente geralmente consegue continuar as atividades sem limitações significativas. Já um grau 2 é aquela paciente que já tem sintomas mais moderados, que não impede de realizar as atividades diárias, mas a paciente passa a ter algumas atividades específicas que passa a fazer com mais esforço, né? O grau 3 seria aquela paciente que já tem sintomas mais intensos e ela acaba precisando de mais assistência para as atividades diárias. E tem até, às vezes, dificuldade para caminhar e fazer tarefas mais básicas. Já o grau 4 é aquelas que têm ali uma gravidade, uma intensidade de sintomas grande, né, que pode levar até risco de vida, e a paciente é incapaz de realizar a maioria das atividades diárias. Grau 5, eles até colocam, mas é aquela paciente que morre. Então, né, nem considera. Não vai ser o caso da gente estar acompanhando. Então, assim, a CTCAI é uma ferramenta interessante, porque ela foi criada especificamente para pacientes oncológicos, então, para cada tipo de efeito adverso, a gente tem esse parâmetro de classificação que é interessante para a gente usar no acompanhamento do paciente. E quando a gente pensa em pesquisa, como eu sempre penso das duas formas, em pesquisa e na assistência, para a pesquisa é mais interessante ainda, porque a gente está falando de uma linguagem padronizada, que o resultado que eu tenho aqui eu consigo comparar com quem está fazendo um estudo lá nos Estados Unidos, ou em outra parte do mundo, usando a mesma ferramenta. De forma semelhante, a gente tem a CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que foi criada pela OMS, e que vem sendo muito incentivada para nós, fisioterapeutas, fazermos mais uso dela. Por quê? É uma ferramenta que ajuda a gente a quantificar não só o grau de funcionalidade, de déficit funcional que essa paciente vai ter com alguma doença, mas também o quanto que essa doença está limitando ela a fazer as atividades do dia a dia e a sua participação social, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece até de perguntar para o paciente, né? E se a gente passa a usar a CIF, em especial se a gente já vai se acostumando com alguns códigos relacionados a essas questões, não só as limitações físicas, mas também avaliar as AVDs através dela e as questões sociais, a gente passa a ter uma visão mais global do quanto que aquele problema de saúde, aquela deficiência, está limitando a vida dessa paciente. Que a gente sabe a relação entre perda funcional e perda de qualidade de vida.
né? Ainda mais que a CIF dá esses parâmetros, tanto de função física, quanto mental, quanto as questões sociais. E aí tem vários códigos dentro dela que a gente pode ir selecionando para utilizar quando a gente quer avaliar uma paciente com neuropatia. Então, tem lá o B260, que avalia funções relacionadas à sensação. E aí você vai, então, partir dessa definição desse código, você vai quantificar o quanto que essa paciente já tem limitações ou restrições em relação aí à questão relacionada à sensação. Zero é aquela que não tem limitação, 1 tem uma limitação leve, 2 é uma limitação moderada. Se a gente estiver avaliando a questão social, então a gente vai falar de uma participação limitada, moderada ou grande, ou ela simplesmente não participa. Então, a gente sempre vai quantificar cada um dos aspectos da CIF que a gente quer avaliar em um desses 5 itens, né? Sem restrições, ou 4, que seria uma restrição absoluta, uma limitação, uma ausência de participação social. Então, acho ela bem bacana a ferramenta, ela é grande, né? Então, até os nossos conselhos, muitas vezes, têm feito treinamentos para a gente entender melhor como é que funciona, mas que se a gente colocar isso na prática clínica, pode ser bem útil para a gente. Deixa eu ver aqui se o pessoal está com alguma questão. A Jaqueline está perguntando se tem algo que a gente pode fazer que iria prejudicar a paciente, em caso de tratamento da parestesia. Eu vou falar um pouquinho agora, a gente vai entrar nessa questão das intervenções, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve, o que a gente já entende que não traz muito benefício, que a fisioterapia trata. Tá bom, Jaqueline? Aí, a Jaqueline não conhece nem o fisioterapeuta especialista. Gente, isso infelizmente ainda é um problema, que realmente a gente não tem volume de especialistas a nível nacional para a gente dar conta da demanda. É muita gente. Né? A gente tem as instituições especializadas, mas o fisio especialista ele não tem que estar só lá. Ele tem que estar nas várias clínicas que a gente tem aí de fisioterapia, entendendo esse perfil de paciente para poder dar a assistência que precisa, que outros profissionais às vezes até querem indicar, igual a Jaqueline fala, mas não sabe para quem indicar. Então, a gente pode até dar dicas, eu tenho vários alunos aqui que já passaram pelas pós-graduações nossas, que eu posso estar indicando a depender da sua cidade, tá, Jaqueline? Fono é difícil também. Fono ainda tem, é uma profissão ainda mais restrita, né? Mas fala para a gente qual cidade, que a gente pode até identificar uma das nossas ex-alunas para estar indicando para você, tá bom? É do Rio? Ah, temos vários alunos do Rio. Pode deixar que a gente indique. Qualquer coisa, você faz o contato aqui com o nosso WhatsApp. Por favor, a equipe técnica coloca aí no nosso WhatsApp, que aí é só se fazer o contato e a gente vai indicar alguns profissionais que a gente já sabe que são especialistas através da Vital Knowledge e com certeza podem te ajudar aí, fazer parcerias aí com você no Rio, tá bom? Bem, vamos discutir agora então um pouco mais aí das possíveis intervenções da fisioterapia no paciente com neuropatia, onde o nosso objetivo vai ser sempre buscar uma melhora dessa função sensorial, né, que está sendo perdida, além da função motora, que muitas vezes, quando ela chega para a gente, é porque ela já está tendo uma perda significativa. Se a gente já atua dentro de uma instituição especializada, é importante que a gente tente perceber essas perdas o quanto antes e intervir o quanto antes, que aí a chance de sucesso é sempre maior. Mas para os físicos que já estão aí, né, já atuam, que alguns já falaram que atuam em oncologia, o que vocês têm mais recomendar? Porque tem ali uma lista de intervenções. Eu estou achando que eu nem vou ter tempo de falar de todas aqui, que a proposta era 1 hora de webinar, a gente já está passando. Eu vou tentar agilizar e eu queria ouvir aí o que vocês, que já estão participando, que já têm alguma experiência, qual recurso que vocês mais frequentemente têm trabalhado como paciente com neuropatia periférica?
A Alzira é especializada e não conseguiu trabalhar, Alzira, ainda na área. Nossa, tem tanto hospital precisando. Aqui mesmo eu moro em Muriaé, no interior de Minas, a gente tem aqui um centro especializado e muitas vezes a gente tem vagas aqui disponíveis. Então, se interessar, procura o Hospital do Câncer de Muriaé e muitas vezes tem vaga. Quase todo mês eles abrem processo seletivo selecionando enfermeiros. Pode procurar. A Ana Luz está perguntando de apostila. Não, eu nem produzi material nenhum, só coloquei o caso clínico aqui mesmo para a gente acompanhar, né? Aproveita a live aí, vai registrando, você conseguir pegar, mas, claro, a gente tem vários cursos que eu posso estar indicando, caso você queira se aprofundar em algum tema, né? Inclusive, a gente tem um curso só de fisioterapia no câncer de mama, que muito se relaciona aqui ao caso clínico de hoje. Então, se quiser aprofundar nisso, é um curso menor, e a proposta, inclusive, eu vou adiantar, já falar que a gente tem esse curso, que a gente tem ele no formato todo EAD, estou trazendo uma proposta de trabalhar alguns casos clínicos durante o curso. Então, vocês vão fazer as aulas gravadas quando quiserem, mas eu também vou entrar com 2 casos clínicos, a gente vai trabalhar até com muito mais profundidade do que eu estou trabalhando aqui hoje, né? Para a gente entender essa linha de raciocínio, no caso da físio, para atuar junto a uma paciente com câncer de mama. E aí a gente vai abordar outros problemas que vão surgindo, né? E como é que a gente lida com eles, para avaliar, para tratar. E isso vai acontecer para as outras profissões também, tá? Que é as lives que eu comentei, que vão acontecer semana que vem para nutrição e para farmácia. Vou pedir até para a equipe técnica já para colocar disponível o link para vocês se inscreverem. Quem tiver interesse, né? Eu estou vendo como a gente tem aí nutricionistas e farmacêuticos participando, então quem ainda não pegou o link para se inscrever nessas lives, eu acho que é imperdível. Então, a gente vai abordar um caso clínico, a gente vai falar de alguns cursos onde a gente também vai ter essa proposta de trabalhar casos clínicos para ir ampliando essa visão. Então, vocês vão ter sempre o especialista ali ao vivo com vocês para ir discutindo e crescendo a linha de raciocínio dentro do que vocês estão vendo no curso, que é um conteúdo para o profissional, né, de determinada área. Então, a gente vai estar falando, sim, de intervenções específicas de cada profissão. Então, por isso, esses cursos são direcionados para cada um dos profissionais, né? Então, o de físio no câncer de mama é só para fisioterapeuta. A gente vai ter o outro para farmacêutico, que é principalmente relacionado aí à manipulação de quimioterápicos, que é só para farmacêutico. Não adianta a gente querer, um físico querer, que a gente não vai atuar com isso. A legislação é bem restrita só para farmacêutico, então não justifica. O da nutrição também vai ser bem bacana, da parte de avaliação nutricional aí, que envolve muito essa questão aí da sarcopenia. Então, a ênfase na próxima live vai ser sobre isso. Eu acho que para físio vai ser bem bacana também. Vou estar junto, a gente vai discutir bastante essa questão da sarcopenia, tá? Bem, é mesmo, Letícia, você vê muita intervenção medicamentosa para neuropatia, mas nada de físio, infelizmente. Se a gente for olhar na literatura, o tamanho do efeito das intervenções da físio é muito superior a qualquer tratamento medicamentoso, que muitas vezes até tem mais efeito adverso do que um benefício para os pacientes. Poucas toleram o tratamento medicamentoso ao ponto de trazer um real benefício para elas. Quando traz, o benefício é pequeno. Então, já com a fisioterapia, então, já que ninguém falou aqui, eu vou falar a principal intervenção que a gente tem é a prescrição de exercícios. O ideal é vários tipos de exercícios. Tanto os exercícios aeróbicos, eles vão ajudar por quê? Eles vão melhorar a circulação. A gente sabe o quanto que é importante para todo mundo, mas especificamente numa neuropatia periférica, o fato dele trabalhar a circulação, isso vai ajudar a eliminar essa quimioterapia residual que vai ficando e que vai gerando tanta toxicidade no organismo, levando a vários efeitos adversos, em especial neuropatia, que a gente está objetivando melhorar. Então, tem que ter exercício aeróbico,
tem que ter exercício de resistência para melhorar a força que foi sendo perdida por muitas vezes evitar os movimentos, e tem que trabalhar exercícios de equilíbrio também, porque o pai tende a alterar aí essa percepção vibratória e que os treinos de equilíbrio vão ajudar a melhorar essas questões, e a gente tem até outros equipamentos, que eu vou falar também, que vão ajudar nesse sentido, como aquelas plataformas vibratórias. Vocês já ouviram falar dela? Porque tem academia que tem, mas a fisioterapia também tem essa opção de recurso para tratar. E a neuropatia periférica é uma das situações clínicas onde ela tem sido mais estudada e trazendo benefício, que é uma situação difícil de ter boas intervenções com bons resultados. E a plataforma vibratória é uma que veio com esse propósito e tem alcançado. Então, além dela trazer o benefício de melhorar a força muscular, o tônus muscular, ela também trabalha as questões vibratórias, que ajudam muito em melhorar o equilíbrio dos pacientes. Deixa eu ver mais o que o pessoal está comentando aqui. A Margarida fala que ela é uma paciente, né, Margarida? Então, sentiu muitos pés dormentes, formigando. Ela mora em Porto Ferreira, São Paulo. Não tem fisioterapeuta lá. Essa cidade específica, eu também acho que eu não tenho aluno, mas eu posso talvez indicar algo ao próximo, né, que possa te ajudar. Campinas, eu não sei nem onde é que fica Porto Ferreira, perto de Campinas, São Paulo mesmo, mais interior. A Val comenta aqui da foto biomodulação, vou comentar dela também, é um dos recursos importantes dentro da físio, bom você trazer. Tem experiência, Val, com a fotobiomodulação? Ela questiona aqui da eletroterapia. Bem, como eu não vou conseguir aprofundar muito mais mesmo, vamos citando aí o que dá mais certo. Então, o exercício vai ser a base para a gente. Em especial, essas mix de tipos de exercício, e a plataforma vibratória é o que tem dado melhores resultados, baseado na literatura científica, na prática. Também já trabalhei e vejo resultados. Quanto antes você pegar, né, o paciente com a menor intensidade, é lógico que os resultados tendem a ser melhores. Mas vários pacientes que iniciam, em qualquer momento, algum benefício eles vão ter se seguir bem aí as sessões de fisioterapia. Aquele cansaço que, aliás, a Maria, do nosso caso, tinha, né, durante o tratamento aí com a quimioterapia, isso tende a ser melhorado. Então, além de você tratar a neuropatia, isso também vai trazer o benefício aí naquele cansaço contínuo que ela tinha, principalmente se ela fizer atividade física aeróbica regularmente. E tem, então, o treino sensório-motor, que a própria plataforma vibratória é um tipo de treino, mas outros exercícios onde a gente vai trabalhar esse equilíbrio do paciente de forma bipodal inicialmente, depois unipodal, tirando a visão. Então, né, lógico, isso tem que ser progressivo, trabalhando com prancha, porque tende a acontecer uma perda de propriocepção. Aquelas que estão ali com uma limitação, principalmente para andar, então é fundamental trabalhar a propriocepção. Existem até umas tiras subpatelares que ajudam no reforço para essa propriocepção em joelho, que vai ser fundamental para ela ir ter ganhos de equilíbrio e que vai ajudar também na mobilidade. Bem, o que eu posso mais falar para vocês? A massagem. Massagem é um outro recurso aí que tem demonstrado, tem estudo até que mostrou que é superior à acupuntura e eletroestimulação. Uma simples massagem tende aí a melhorar aquela hipersensibilidade, né, que ela fica, reduzindo aí a dor e sintomas em geral da neuropatia. A fotobiomodulação, né, que já foi comentado aqui pela Val,
realmente tem demonstrado ser efetivo. A gente tem até revisão sistemática já que avaliou a efetividade da fotobiomodulação e que indicou, inclusive, a segurança, né? Porque muitas vezes esses recursos terapêuticos, a eletro, a fototerapia, geralmente antigamente a gente tinha como contraindicação absoluta em casos oncológicos. A fotobiomodulação, que é a base de laser, né? Principalmente o LED, são dois recursos aí que têm ganhado muito espaço. Dentro da oncologia, ainda existe alguma discussão, surgiu essa revisão sistemática recente falando da segurança, no sentido de não aumentar o risco de uma recidiva da doença, mas a gente sempre precisa evitar de tratar localmente. Ainda a gente não tem uma confirmação absoluta se a gente faz fotobiomodulação no local onde o tumor foi retirado, se isso poderia aumentar o risco de uma recidiva. No caso aqui, a fotobiomodulação ela vai ser usada principalmente nas extremidades. Então, não está na região do tumor, por exemplo, da Maria, que é um câncer na mama. Então, dá para usar? Dá para pensar em usar. A literatura tem indicado que não existe um risco de recidiva e que, sim, traz muito benefício em relação à redução aí dos sintomas da neuropatia periférica. Bem, e o TENS, né? Teve alguém aqui que comentou do TENS. O TENS ainda é uma discussão. Então, a gente já teve aí estudos em animais demonstrando que o TENS no local do tumor aumenta, sim, o risco de recidiva local. Então, o TENS é um recurso que a gente evita usar, nunca vai ser a nossa primeira opção de escolha, sendo a distância, como no caso eu falei do laser, a gente poderia estar utilizando? Bem, a gente não tem essa confirmação à distância. A gente está falando de uma corrente elétrica que vai estar passando no corpo. Se tem algum indício de risco em animais, não indicaria. Tem estudos já conduzidos em humanos que também não mostrou grandes benefícios. Vai pensar em TENS como primeira escolha para tratar essa dor, essa hipersensibilidade? Não. Vamos tentar outros. A gente tem outras opções que têm mostrado efetividade e sem risco de dano para o paciente. Então, vamos tentar não escolher o TENS como primeira opção e, se possível, nem escolher. Outros recursos para especialistas já, por exemplo, a acupuntura, aí tem estudos demonstrando a efetividade aí nos sintomas da neuropatia, na dormência, melhora da dor, do desconforto, na função, melhora a funcionalidade também. Então, para quem já é um especialista, é mais uma opção aí de intervenção para uma paciente com neuropatia. A crioterapia também tem estudos demonstrando que se colocar, muitas vezes durante a quimio mesmo, colocar a crioterapia como luvas e botas, isso evita, previne de desenvolver uma neuropatia periférica. Eu tinha comentado mais no início da live sobre essa possibilidade, quando a gente avalia a questão do calor e do frio, que eu iria sugerir uma intervenção que eu ainda não testei, que não tem literatura, na verdade, avaliando, que seria a gente fazer aqueles contrastes de calor e frio. O que é o papel da fisioterapia? Não é reabilitar aquilo que a gente perdeu? Se a paciente está aí com essa perda de sensibilidade ao calor e frio, está com a sensibilidade, na verdade, alterada, não é que está perdida, não. Muitas vezes está até exacerbada. Se a gente tenta reabilitar a percepção do sistema nervoso em relação a essa sensação, para a gente fazer isso, a gente tem que expor ela, né? Então, fazer esse contraste, eu acredito que tende a trazer resultados. Mas é só uma possibilidade que, aliás, vale uma pesquisa aí. Quem quiser, orienta. Eu tenho essa dúvida clínica, eu adoro quando eu tenho, tem alguém que me ajude a responder. Só não estou tendo tempo mesmo para isso, mas adoro orientar. Bem, deixa eu ver o que vocês estão questionando aqui, para a gente finalizando também, que a gente já passou quase meia hora mais do que era proposta, mas eu adoro estar aqui com vocês.
A Cleide fala que usa placa de LED nos pés. Gosta dos resultados, Cleide? A Margarida está falando aqui que é de Pirassununga, Ribeirão Preto, mas por que você falou isso? Que eu tinha perguntado se tinha alguém de... Ah, tá. Margarida é de Porto Ferreira. É perto de Ribeirão Preto. Perto de Ribeirão Preto, acho que talvez o que você tem mais próximo é o pessoal de Barretos, né? Tem vários especialistas de Barretos aí que eu poderia indicar. Pirassununga e Ribeirão. Ribeirão conheço gente também. Tem até um professor das nossas pós que está aí em Ribeirão Preto. Posso estar te indicando, Margarida. Tá bom? Faz o contato com a gente, que eu passo um contato aí do profissional. E, Cleide, fala para a gente aí da sua experiência aí com o LED. A Bíblia pergunta se mesmo pacientes que fizeram tratamento há 5 anos, se eles desenvolveram a neuropatia agora, se tem resultado, só testando, né? Toda doença crônica, o que a gente faz é tentar melhorar. Mas eu falo que eu tenho pacientes crônicos que o que eu consigo para eles é manter funcionalidade. Melhorar muito essa sensibilidade é mais difícil de você ter resultados. Mas manter ou melhorar a funcionalidade, com certeza você consegue. Um bom protocolo aí vai te ajudar, baseado aí em muitas dessas intervenções que eu te falei. Um teleatendimento, Cristina? Ó, aí, quem sabe, agora daqui a pouco vou entrar de férias, até eu posso propor aí um teleatendimento. Ainda não costumo fazer por falta de tempo mesmo, se for o caso, pode fazer um contato com a gente, ou eu posso estar indicando alguém também da sua região. Então, o Thiago também pergunta da questão da neuropatia há muito tempo, é isso que eu comentei. Né? Casos crônicos, a gente tem que avaliar com cautela, mas para melhorar a funcionalidade, com certeza. Com certeza a gente tem que melhorar e vai melhorar. Agora, a sensibilidade, aí é mais difícil. A Aline fala uma dúvida que o paciente sempre tem é sobre massagem com drenagem linfática no paciente oncológico. Sem restrições? Sem restrições. Massagem não tem contraindicação, né? Você só vai evitar se ela estiver aumentando a dor, que às vezes, a depender do quadro do paciente, né? De dor local, não sei se em que região você está pensando, a depender de qual problema, mas em geral ela vem para trazer conforto, né? Tem várias técnicas, a drenagem em si não tem contraindicação. Lembrando que drenagem não é massagem, né? É uma técnica que você está atuando lá no sistema linfático, não com ênfase no músculo esquelético, que muitas vezes vai ser a ênfase da massagem. Carla pergunta se a aula fica gravada. Infelizmente não, Carla, mas adquire um dos nossos cursos que você vai ter isso e muito mais. A ideia é aprofundar ainda mais nos casos clínicos, tendo aí 2 dias aí com 2 horas para a gente realmente destrinchar o caso e absorver bastante conteúdo. Ah, tá. A Juliana pergunta aqui da questão da plaquetopenia. Qual o valor para tolerar os estímulos dos exercícios físicos? Então, vamos pensar aí, uma paciente, muitas vezes, que está em quimioterapia, pode desenvolver uma plaquetopenia, sim. E aí, se a gente tem a proposta de fazer os exercícios com ela, quando que a gente, então, contraindicaria um exercício? Aí vai depender do protocolo que você está trabalhando com ela. Vamos pensar aí nos exercícios resistidos, né? Que aí é o que teria maior risco para uma paciente que tem uma plaquetopenia. Não impede de fazer. Então, se ela tiver aí plaquetas de 80, ainda dá para fazer? Dá. Só que tudo a gente tem que estar observando e observando a tolerância. Né? E evitar sempre qualquer coisa de contato maior. Mas carregar um peso, 80, dá. Agora, menos de 50, não faria. Faria exercícios livres. Vamos pensar.
essa paciente, ela não precisa manter funcionalidade e ela não vai continuar tendo diariamente que ir no banheiro, levantar da cama, isso é funcional, né? Então, você pode estimular essa funcionalidade para ela não perder massa muscular? Pode, né? Qualquer nível de plaqueta, porque você está trabalhando dentro do que ela está fazendo de basal, está só estimulando, ok? Então, sempre observando dentro do limite de segurança. Então, se está muito baixo, você vai fazer o básico, exercícios livres. Está com plaqueta acima de 80, você pode até pensar no resistido leve, ok? Ai, gente, estou adorando, mas a gente vai ter que ir terminando. Adorei a participação de vocês, quero fazer mais propostas como essa. Aliás, já estou com 2 propostas, como eu comentei com vocês, para a semana que vem, junto com a nutrição na segunda-feira, às 19 horas, e junto com a farmácia na quarta-feira, também às 19 horas. E para quem, então, quiser se aprofundar mais no tema aí com os cursos, com o curso de fisioterapia no câncer de mama, a gente vai ter mais de 24 horas de videoaulas gravadas nesse tema, onde a gente vai falar sobre o câncer de mama, vai falar também sobre o tratamento um pouquinho, falamos sobre a disfunção do ombro no câncer de mama, que é um dos problemas mais frequentes e que a fisio precisa estar junto delas, para ela não perder funcionalidade, para ela voltar à vida normal quanto antes. A gente vai falar sobre o linfedema, né, que é um problema mais grave, e como a fisioterapia lida com ele, quais as opções de tratamento, como a gente avalia, como é que a gente trata. Fibroses no tecidos moles, que são muito comuns após a cirurgia, após a radioterapia. Então, essa aula até comigo, aliás, essa aula, todas não, só essa, mas a gente tem uma equipe excelente, só de doutores praticamente nesse módulo, nesse curso, vale super a pena. Tem as alterações, outras alterações musculoesqueléticas, então, que é um outro tema de aula, alterações neurológicas, onde vai falar também da neuropatia, além de outros problemas que surgem na parte das alterações neurológicas, né, nessas pacientes. Tem uma aula específica para dor e outras específicas sobre eletrotermofototerapia em pacientes com câncer de mama. Então, é bastante conteúdo bem enxuto para quem quer só lidar com paciente com câncer de mama. E além dessas videoaulas, a gente vai ter 2 aulas, como eu comentei, baseadas em casos clínicos. 2 aulas não, na verdade são 4. Então, a gente sempre trabalha com uma aula levantando aí as várias dúvidas clínicas em relação ao caso clínico. Eu vou trazer orientações de onde vocês vão buscar respostas científicas e a gente vai discutir junto, então, como a gente vai solucionar aí os casos que eu vou trazer, né? Os 2 casos em relação a pacientes com câncer de mama, mas com problemas diferentes, né? Para a gente explorar bastante as possibilidades de abordagem que a gente tem junto a essas pacientes, criando aí uma linha de raciocínio dentro do contexto da oncologia. Então, deixo para vocês aí, vou pedir para o pessoal se já passou, estou vendo aqui o link aí para o curso, já está aí, então vai ser um prazer encontrar vocês, né, no nosso grupinho aí, para quem quer aprender mais, são poucas vagas, para a gente dar conta que com essas aulas ao vivo é algo que eu acompanho bem de perto mesmo, vou acompanhar as respostas de vocês, a gente vai construir junto essa linha de raciocínio, sem trauma, sem medo, porque não existe cobrança, né, de nota. Então, se vocês não me devem nada, a gente vai realmente construir conhecimento juntos. O meu papel é esse, é ajudar vocês a construir esse caminho dentro da oncologia. E vai ser um prazer isso. Então, a semana que vem, segunda-feira, aguardo vocês às 19 horas, onde eu vou estar trazendo, então, a nutricionista Aline Frenzel, que vai falar sobre o impacto da baixa da massa muscular no câncer. E ela vai também fazer abordagem para esse mesmo caso clínico, mas com a visão da nutrição, que vai ser bem bacana para desenvolver essa visão interdisciplinar aí nesses quadros. Então, a gente deixa aqui o link também para a live da nutrição, façam uma inscrição que é gratuita e a gente vai poder conversar mais sobre isso. Então,
Eu que agradeço, vocês já estão agradecendo aqui, eu agradeço de coração a participação de todos vocês aí ao longo dessa noite, de dedicar o tempo de vocês para o desenvolvimento de vocês e poder, com isso, ajudar mais pessoas. Então, eu tenho isso como missão de multiplicar o que eu aprendi ao longo de muitos anos, mais de 20 anos aí dentro da oncologia, e eu espero sensibilizar vocês para que vocês também possam ajudar tantas pessoas com o conhecimento de vocês, desenvolvendo esse conhecimento e habilidades. E para isso, a gente precisa se capacitar. Então, quem quiser estar junto com a gente aqui, tá se desenvolvendo em oncologia, a gente já está aí indo para 8 anos só trabalhando com esse público que quer se qualificar em oncologia. Então, vem com a gente, que eu seguro na mão de vocês e construo o caminho juntos, que é o que eu mais quero. Né? É a minha forma de ajudar indiretamente os pacientes. Hoje eu estou muito focada na educação, né? Orientando muito na questão da oncologia, mas também em pesquisa. Então, quem quiser, eu estou aqui à disposição. Agradeço demais a participação de vocês e aguardo vocês na próxima semana. Um abração a todos, tenham uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.